Olá, pessoal, esse é mais um Domingão do Carlão e esse Domingão do Carlão é para lá de especial. Nós estamos gravando esse programa na Fiesp, na sede da Fiesp, aqui na Avenida Paulista. Hoje, no dia da gravação, a gente teve um debate maravilhoso aqui sobre sustentabilidade, sobre créditos de carbono, enfim, sobre mensuração, como é que se mensura tudo isso e esse programa de hoje está dedicado para a gente falar sobre esse tema. E aí, gente, eu precisava de alguém na prateleira de cima para falar disso. E aqui do meu lado agora está o José Carlos de Freitas, o José Carlos Pedreira de Freitas. Ele é o campeão nesse tema, está trabalhando com isso. Basta dizer que ele estava na equipe do ministro Alisson Paulinelli em 1974. Eu até agora não entendi, porque ele é menino assim, está falando que está lá na equipe do Alisson. É uma coisa que nós vamos desvendar todos esses mistérios a partir de agora, aqui nesse Domingão do Carlão. Ô, Zé Carlos, obrigado pela sua presença, obrigado por topar essa conversa, porque o Domingão do Carlão demora meia hora, nós vamos ficar de pé aqui, conversando e batendo esse papo. Ô, Carlão, você não tem que agradecer, eu tenho que agradecer. Você é um sujeito que a gente tem acompanhado esses anos todos, acabou se transformando num dos principais veículos dessa nova agenda do agro brasileiro, Carlão. Você é um cara muito querido, muito respeitado, um trabalho sério, um trabalho incansável pela nova agenda do agro brasileiro, de modo que eu me sinto honrado de estar aqui com você no Fala Carlão. Ai, gente, esse Fala Carlão de hoje vai ter... mas você sabe, né, Zé Carlos, o Fala Carlão tem toda uma estrutura que a gente, antes de falar de temas mais encorpados e tal, a gente entrevista aqui presidentes, diretores, como você, que é presidente aí da Liga da Araguaia e tal, mas antes disso tudo, a gente fala, ninguém nasce presidente de nada. Todo mundo tem história para contar, todo mundo tem uma história bonita. Mas eu quero a história antes, porque você está me falando o seguinte, o homem foi para o ministério lá com 24 anos de idade, mas eu queria saber antes. Me fala um pouquinho da sua história, onde você nasceu, se você nasceu na roça, o que foi, como é que você chegou até aqui? Me conta aí. Muito bom, Carlão. Veja, eu sou de uma família de fazendeiros, produtores de café e leite lá de Mococa, aquela região de Mococa. E quase que naturalmente acabei entrando na agronomia, onde formei lá a Unesp em Jaboticabal, em agronomia, e depois resolvi me especializar nessa área de administração. E entrei, então, passei um ano na Getúlio Vargas e fui para Israel, meio que para entender um pouco essas questões todas da administração levada ao agronegócio. E essa experiência com Alisson Paulinelli, riquíssima experiência de 74, 79, no Ministério da Agricultura, me deu, então, uma enorme bagagem, uma enorme experiência para poder perceber os caminhos que estava tomando o agro no Brasil e, sobretudo, as novas regiões, né, Carlos? Você se lembra? Aquela época falava-se integrar para não entregar. Era a ocupação do Centro-Oeste, com uma política do governo militar de ocupação do Centro-Oeste e aquela borda lá da região norte. E nós, então, entramos nesse movimento e eu fui abrir fazenda em Rondônia, em Ariquemes, e Manaus, mais especificamente o Distrito Agropecuário da Suframa, em Rondônia plantando cacau e seringueira e em Manaus, ou no Amazonas, plantando seringueira. Rapaz, mas você era valente. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20 e poucos anos, peguei 2 malárias e fazia o que tinham me ensinado a fazer. Derruba a mata, derruba a floresta, queima, e no lugar você coloca uma cultura, uma atividade. E nós começamos a perceber, né, Carlão, de que isto não estava funcionando. Que nós encontrávamos uma situação em que a concentração de seringueira numa área já desmatada, em que você tirava a floresta e colocava a seringueira uma ao lado da outra, acabava aumentando o potencial de inócuo e trazia o mal das folhas, microciclo, a fitófora, que eram fungos que
que acometiam os seringais de cultivo. E não é à toa que, antes da gente, muito antes, a Fordlândia foi um insucesso, lá com o trabalho lá da Fordlândia. Mesma coisa em Rondônia com o cacau. O que acontecia foi a vassoura de bruxa. Um problema sério, fungo na cultura do cacau, e isto tudo foi levando a insucessos dessa experiência nossa de quase 18 anos aí dedicados a abrir fazenda lá no norte. Essa abertura de fazenda foi depois da sua passagem pelo Ministério? Foi. Quando eu saí do Ministério da Agricultura, uma das deliberações do Ministério da Agricultura, formuladas ainda no período nosso lá, era de abrir um polo cacauicultor em Rondônia. Então, eu saí do Ministério, reunimos um grupo e nós licitamos uma área no INCRA e implantamos em Ariquemes essa fazenda de cacau. Por final, Ariquemes e hoje uma região bastante desenvolvida lá em Rondônia, né? Imagino que sim, né, Carlão? Aquela região era uma região de terra estruturada, latossol vermelho escuro, terra roxa até parecida com o norte do Paraná. Uma região excepcionalmente boa. Muito particular quando se fala em Amazônia, porque as pessoas têm a tendência de generalizar a Amazônia. E a Amazônia, além de serem vários biomas, são realidades absolutamente diferentes. Você sai de Ariquemes, lá ao sul de Porto Velho, anda 400 quilômetros em direção a Manaus, você vai encontrar aquela floresta fraca, aquela floresta ruim em volta de Manaus, naquela região da bacia do Amazonas, de modo que é preciso compreender um pouco essas diferenças e exercitar um aprendizado a partir desta compreensão. O que foi o que aconteceu comigo quando comecei a me dedicar a partir da década de 90, coincidindo com a Conferência do Meio Ambiente da ECO 92 no Rio de Janeiro, e eu passei a me dedicar, então, a olhar a sustentabilidade. Na época não existia ESG, né? Essa sigla não existia, era a sustentabilidade, e eu passei a me dedicar a ajudar organizações do agro a inserir sustentabilidade e responsabilidade social corporativa na estratégia de negócio. E hoje em dia, nós vamos participar da COP27 esse ano lá no Egito, e a impressão que eu tenho, até a gente, nesse domingo, alguns domingos atrás, a gente veiculou uma entrevista com o Carlos Saviani, e hoje a sustentabilidade hoje é parte integrante da lucratividade, isso que é o mais interessante, né? Isso mesmo, Carlão. Eu vi até a entrevista com o Saviani da DSM, da Tortuga, excelente entrevista. Veja, Carlão, trata-se de tirar a sustentabilidade da coluna do passivo e levar para a coluna do ativo. E ninguém mais do que o Brasil, uma potência agroambiental, com todo esse ativo ambiental, para transformar este ativo em vantagens comparativas e em vantagens competitivas, em valor. E a sociedade, não é só a nossa, a sociedade mundial, vem cobrando das empresas um avanço grande nessa agenda da sustentabilidade. Quer dizer, como é que eu, de uma maneira inteligente, de uma maneira planejada, vou inserindo a dimensão social e a dimensão ambiental na minha estratégia de negócios, me diferenciando, trazendo valor e vantagem competitiva. Pois é, nesse aspecto, a gente tem muita coisa para fazer, eu acho que tem um trabalho gigantesco para fazer, e você deve ser uma pessoa daquelas que a gente tem a obrigação de chamar para a mesa para ajudar. Eu até brinquei numa entrevista que eu fiz recentemente também com o Maurílio, e eu falei, Maurílio, se eu fosse presidente da República, eu ia te chamar para você coordenar um grupo de trabalho aí para a gente... para efetivamente nos tornarmos referência no mundo quando se fala em sustentabilidade. E aí eu perguntei para ele quais seriam as ações que ele faria. E uma das primeiras coisas que ele falou foi, vamos juntar gente boa, como hoje aqui nessa reunião que nós tivemos aqui no COSAG, a gente viu aí apresentações muito boas, e eu queria que você refletisse sobre o tema. O Brasil
ele tem a faca e o queijo na mão, não tem não? Se a gente não aproveitar essa oportunidade, nós vamos estar meio que... Nós estamos dormindo, né, no ponto. Né? Não tem a menor dúvida, Carlão. Você veja a reunião de hoje aqui do COSAG, do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, em que se discutiu muito as métricas, as metodologias de levantamento de emissões. Veja, nós temos nos batido nessa agenda. Nós somos trópico. Nós temos temperatura, nós temos luminosidade, nós temos água. A atividade fisiológica da planta no Brasil, ela é intensa, porque ela está nos trópicos. Isso nos dá uma vantagem importante que nós aprendemos lá na escola, lá embaixo, lá no início, e você se lembra, que é a fotossíntese. Como é que a planta vive? A planta remove CO2 da atmosfera e libera oxigênio. É disso que se trata. E o que nós fazemos com as nossas pastagens? Com o nosso modelo de pecuária a pasto tropical. Nós colocamos o boi numa pastagem intensificada, melhorada, intensificada, e esta pastagem remove da atmosfera as emissões do sistema como um todo. Então, nós já saímos, o Brasil já sai, de um lado, por ter mais de 60% do seu território em condições destinadas à conservação, em condições originais, vegetação nativa. 25% dentro das propriedades rurais, área de reserva legal, área de APP. As nossas práticas de agricultura de baixo carbono, as nossas práticas de ILPF, ILP, quer dizer, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta, todas essas práticas dão ao Brasil um handicap, uma vantagem em relação ao mundo temperado, sobretudo a agricultura e pecuária do mundo temperado, que é a nossa capacidade de remover carbono da atmosfera. E nós temos que usar isso a nosso favor. Quer dizer, nossa conversa, se eu estou entendendo, nós temos que caminhar no sentido de... Nós temos que eliminar esse negócio de palavra emissão. Nós não somos emissor, nós somos... A gente remove. Você disse tudo, e nós sempre nos debatemos, Carlão, com o apoio do pessoal da Embrapa, lá o Eduardo Assad, o Roberto Giolo na Embrapa Campo Grande, a Fabiana. Nós temos nos batendo, a gente vem se batendo na discussão que esse tema tem que ser tratado não como emissões, mas como balanço líquido de emissões. De um lado, para pegar o exemplo que nós estamos olhando da pecuária, eu tenho a emissão entérica dos animais, e eu tenho as emissões dos produtos, dos insumos sintéticos que eu utilizo na minha atividade, e tenho as emissões das operações agrícolas. Estou falando de combustíveis fósseis. Esta é a coluna das emissões. Tá bom, agora eu tenho que confrontar com a coluna das remoções, que é o quê? O carbono florestal, que é o carbono armazenado no fuste da árvore, na vegetação, nas raízes, que está lá aprisionado, aquele estoque de carbono, e eu tenho carbono no solo, e eu tenho carbono removido pelas pastagens, que, na medida que são melhoradas, que são intensificadas, eu consigo neutralizar aquelas emissões dos animais. Veja, os estudos já estão demonstrando, Carlão, de que eu sou capaz de neutralizar as emissões de até 3,5 unidades animais por hectare. Isto é, até 3,5 unidades animais por hectare numa área de pastagem, e eu tenho carbono zero, eu tenho equilíbrio entre emissões e remoções. Remoções essas feitas pelas pastagens. Isto são, então, as metodologias que estão sendo tratadas e discutidas, os protocolos, carne baixo carbono, carne carbono neutro. Está aí a Embrapa lançando esses protocolos, e a gente está tentando mostrar para o mundo de que não podemos mais sermos medidos, sermos avaliados pelas emissões apenas. Nós temos que levar em conta o balanço líquido de emissões, que são as emissões confrontadas com as remoções. Agora, você é otimista em relação, porque a gente tem toda uma lição de casa nossa,
Mas, além disso, a gente, vamos dizer, tem uma variável aí que a gente não controla, que é a opinião dos outros ou a opinião dos nossos competidores, enfim, o pessoal da Europa, enfim. Como é que você está otimista que, finalmente, eles vão aceitar os nossos argumentos? E, mais do que isso, nós precisamos, mais do que argumentos, nós precisamos ter dados científicos, nós temos que ter provas cabais científicas disso. Eu queria saber de você se você está otimista em relação a isso. Você, como sempre, né, Carlão, com perguntas muito inteligentes e muito oportunas. Veja, primeira coisa, Carlão, isto que está vindo é irreversível. Sim. Esta agenda vem e esta agenda não vai mudar. Pode mudar, hoje se discutiu na reunião aqui do COSAG, né, Carlão, você acompanhou? Não, a guerra da Ucrânia, a Europa está começando a voltar a produzir energia com carvão, etc. Você vai ter uma certa mudança na velocidade do avanço dessa agenda. Mas esta agenda é irreversível e, queiramos ou não, o mundo todo, e nós no Brasil, e as nossas empresas no Brasil, e o agro brasileiro, vai ter que se enquadrar nessa agenda. Isso é irreversível, isso é uma aspiração da sociedade. E aí a pergunta, né, como é que nós vamos lidar com isto lá fora? Primeiro, nós precisamos de pesquisa. A Embrapa está há mais de 20 anos desenhando fatores de remoção e fatores de emissão no agro tropical. Precisamos de mais pesquisa, precisamos que as outras entidades de pesquisa, organizações de pesquisa no Brasil, se dediquem a avaliar melhor o chamado balanço líquido de emissões no agro brasileiro e, a partir destas pesquisas, validar o resultado dessas pesquisas com a comunidade internacional. Não adianta eu continuar pesquisando aqui, falando comigo. Sim. Eu tenho que sair para o mundo, tenho que publicar isso nos principais veículos que validam esses resultados e tenho que entrar na mesa de negociação preparado para essa discussão. Claro que aí por trás, né, Carlão, tem um interesse comercial, sim, tem uma estratégia comercial. O mundo não vai nos abraçar com mais essa vantagem competitiva com muita facilidade. Nós é que vamos ter que conquistar isso. Mas nós temos todas as condições de demonstrar ao mundo que nós podemos dar uma grande contribuição em relação à redução das emissões de gás de efeito estufa e a questão da mudança climática. Agora, antes disso, né, Carlão, temos que resolver o problema da derrubada, do desmatamento. Não tem cabimento que, por causa de uma meia dúzia de bandidos, de aventureiros, o Brasil continue a pagar essa pecha do desmatamento. Você sabe que o desmatamento virou todo o equilíbrio de todo este avanço que o Brasil vinha tendo em relação à questão das emissões, porque os desmatamentos passam a ser a maior fonte, então, de emissões. Então, nós temos que resolver o problema do desmatamento ilegal no Brasil, respeitar o desmatamento legal, conferido e permitido pelo Código Florestal, e temos que avançar nessa agenda. Mas, para isso, né, Carlão, você entra em qualquer desses ambientes internacionais e eles vão lhe dizer, bom, vocês ainda não conseguiram resolver o desmatamento da Amazônia e vocês querem que eu discuta a remoção da sua pastagem? Então, a gente tem que avançar nisso, né, Carlão? Mas eu acho que nós temos todas as condições, tem muita pesquisa, tem muita gente estudando isso. Nós vimos hoje um pesquisador brasileiro lá no MIT tratando exatamente desse tema. Nós vimos hoje o Morandi e o Marcelo da Embrapa lá na Alemanha, aqui na reunião do COSAG, participou remotamente, mostrando como está sendo essas negociações. Então, ninguém vai abrir as portas para a gente, ninguém vai preparar para a gente sentar. Nós vamos ter que conquistar esse espaço. Eu acho que a gente tem tudo para acontecer. Agora, exemplos bons é que não faltam, né? E aí eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente seguir falando um pouquinho de exemplos bons, né? Você foi
catedrático aqui, mais aula do que isso, impossível. Mas agora eu queria partir para a prática, porque eu tenho falado isso nos últimos programas, e essa foi uma das coisas que me levou à decisão de levar o programa para a COP27, estar lá no Egito participando disso, porque eu acho que pela primeira vez em muitos anos a gente começa a ver esse discurso de sustentabilidade sair do campo do discurso para o campo da prática. E aí eu queria, pegando o trabalho que vocês desenvolvem lá na Liga do Araguaia, eu queria que você falasse de como isso está se desenhando na prática. Muito bom, Carlão. Exatamente, esse é um dos exemplos, existem muitos outros, e esse é um exemplo que eu estou diretamente ligado, participei desde o início, que é a ideia de você reunir um grupo de pecuaristas e trabalhar a questão da sustentabilidade na pecuária. O que nós fizemos? Nós concebemos um movimento, a Liga do Araguaia é um movimento que se materializa, que se concretiza na forma de projetos. O primeiro projeto da Liga do Araguaia começou em 2015, foi um projeto de monitoramento da redução de emissões de 24 fazendas de pecuária, uma parte das fazendas da Liga do Araguaia, que durante 5 anos nós acompanhamos o que acontecia com o balanço líquido de emissões dessas 24 fazendas, 80 mil hectares de pastagem. Ao final de 5 anos, nós chegamos a uma redução de emissões da ordem de 280 mil toneladas de CO2 equivalente. Você aprendeu hoje, você viu lá, que é uma unidade de medida que a gente expressa sempre emissões, porque aí tem metano, aí tem vários carbono, os gases de efeito estufa numa unidade só. E com esse primeiro projeto da Liga do Araguaia, esse grupo de 24 fazendas, nós medimos com o GHG Protocolo, com a metodologia, com a Embrapa, com certificação internacional e tal, e chegamos à conclusão de que nós reduzimos em 5 anos 280 mil toneladas de CO2 equivalente, a emissão de CO2 equivalente. Como é que isso foi feito? No momento em que as fazendas eram melhoradas e intensificadas, as pastagens, removia-se o CO2 da atmosfera e neutralizava as emissões daquele sistema produtivo. E nós viemos andando, então, com uma parceria com a TNC, The Nature Conservancy, que é uma ONG importante, trabalhando o tema de apoio à intensificação na pecuária e de apoio à regularização ambiental. Durante 2 anos, demos suporte para o nosso pessoal em melhoria das pastagens e regularização ambiental. Depois fomos atrás do Imaflora, fizemos uma parceria com o Imaflora para desenvolver um sistema de monitoramento, relato e verificação, MRV, de boas práticas. Quer dizer, essas fazendas estão fazendo boas práticas e eu tenho que ter indicadores para medir essas boas práticas, e eu tenho que ter, para identificar essas boas práticas, tenho que ter medidas para mensurar essas boas práticas e tenho que validá-las. Nós desenvolvemos, então, um programa com a Liga do Araguaia chamado Garantia Araguaia, que é um protocolo que as fazendas são testadas todo ano para verificar como é que elas estão avançando nessa questão de boas práticas e carbono. Avançando com a Imaflora, nós chegamos até a Embrapa. Estávamos falando de carbono, a Embrapa está desenvolvendo carne carbono neutro, carne baixo carbono, nós levamos o protocolo de carne baixo carbono para dentro da Liga do Araguaia. As nossas fazendas hoje seguem o protocolo do carne baixo carbono da Embrapa Campo Grande, lá de Gadicorte, do Mato Grosso do Sul. Avançando com o apoio da DAO com o projeto de carbono, com a TNC, Nature Conservancy, com o projeto de apoio, intensificação e regularização ambiental, com o Imaflora, no Garantia Araguaia, nós acabamos chegando à JBS, que precisava um trabalho de preparar a cadeia de suprimento deles melhor para essas novas exigências que vêm vindo aí. E trouxemos, com o apoio do JBS, um programa novo lá dentro da Liga do Araguaia, chamado Rebanho Araguaia, que é um suporte em gestão. Veja, Carlão, gestão da produção,
juntamente com a gestão de boas práticas. Não adianta eu avançar só medindo se a minha fazenda está dando dinheiro, medindo se a minha fazenda está com uma boa performance nos indicadores zootécnicos. Eu preciso agregar isto à gestão de boas práticas. Então, eu ando junto, fazendo gestão de boas práticas de carbono com a gestão da produção e gestão econômica. E chegamos ao último projeto da Liga do Araguaia, que é o Conserve no Araguaia. O que é o Conserve no Araguaia, Carlão? As fazendas da Liga do Araguaia, que tem um excedente de reserva legal, ao invés de abrir essa área excedente, que eles poderiam fazê-lo, eles estão recebendo X reais por hectare ano de excedente de reserva legal que seja mantido em sua forma original. Então, o que esse fazendeiro virou? Um prestador de serviços ambientais ou um prestador de serviços ecossistêmicos. Eles estão recebendo entre 250 e 380 reais por hectare ano para os serviços prestados, como remuneração pelos serviços prestados por essa área de excedente de reserva legal existente dentro da propriedade. Rapaz do céu, isso aí é música, né, para os ouvidos aí de todos vocês que estão perguntando, porque essa é uma pergunta mesmo, sempre que eu encontro com um pecuarista, com um agricultor, o cara pergunta, mas escuta, quando é que nós vamos receber por isso? A história que eu aprendi, eu tenho aprendido, é de que o fato de preservar acaba ajudando a você ficar mais eficiente, então você ganha dinheiro. Além disso, se ainda tiver esse recebimento, aí é bom demais para ser verdade, né? Mas Carlão, veja, é o produtor rural, o pecuarista, que além de produzir carne, fibra e energia, esse produtor rural está produzindo serviços ambientais à sociedade. Sim. E a sociedade, se esse pecuarista souber demonstrar, medir, monitorar esses atributos, a sociedade está disposta a pagar. Agora, quando você fala a sociedade está disposta a pagar, eu queria... A sociedade, como eu aprendi com meu amigo Cid Barros, que tem fazenda lá, e por sinal também chama Roncador, ele falou assim, Carlão, esse negócio de nós é muita gente, entendeu? Eu queria que você me falasse, quem que está pagando esse exemplo que você deu? Muito boa ideia. No exemplo do Conserve no Araguaia, a nossa parceria é com o IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, que é uma ONG brasileira, instalada aqui no Brasil, que foi à Alemanha e à Noruega, conseguiu recursos da Alemanha e da Noruega para apoiar o não desmatamento no Brasil. Esses recursos, então, estão vindo para cá, através do IPAM, colocados no projeto Conserve no Araguaia, com que objetivo principal dos donos desse recurso? De evitar o desmatamento. Então, se que eles querem que a gente evite o desmatamento de uma área excedente de reserva, que eu tenho o direito de abrir, e eu tenho que ser remunerado por isso, pelos serviços prestados. Então, já existe, viu, Carlão, bastante recurso para isso. O que está faltando no Brasil são projetos estruturados, bem desenhados, e que demonstrem esses atributos e que certamente serão apoiados. Maravilha. Para a gente encerrar aqui nosso papo, que nós estamos seguindo aqui para os finalmente aqui, você falou de projeto, o que não falta é projeto. E eu quero saber, essa é a sua especialidade, né? Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de consultoria e como é que ele fica à disposição de, eventualmente, aí o pessoal que está nos vendo e falar, eu quero ligar para o Zé Carlos lá, como é que funciona isso, Zé Carlos? Então, Carlão, veja, eu falava com você antes da nossa entrevista e eu tenho uma empresa de consultoria de 40 e poucos anos e que há 22 anos, 24 anos, se dedica a ajudar organizações do agro a inserir a dimensão ambiental e a dimensão social na estratégia de negócio. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo todos esses anos. E agora eu estou terminando uma fase importante na Liga do Araguaia, em que eu estava à frente na coordenação executiva da Liga do Araguaia, como o CEO do movimento, a partir de todo esse projeto, e passo agora a dar uma contribuição mais diferenciada, mais estratégica, no Conselho da Liga do Araguaia e no Conselho de algumas outras empresas que estão me procurando para ajudá-los um pouco a como é que eu vou inserir essa coisa de ESG, né?
o famoso Environment, Social and Governance, como é que eu vou inserir isso dentro da estratégia da minha empresa, do meu negócio? Sendo empresa do agro, a gente está tentando ajudar. Maravilha. Querido, ó, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu falei, ó, foi rapidinho aqui. Obrigado a vocês por nos acompanhar nesse trabalho aqui no Domingão do Carlão. Eu falei aqui com o Zé Carlos Pedreira de Freitas. O homem é um campeão, entende tudo de sustentabilidade. Obrigado, viu, Zé Carlos? Imagina, Carlão, uma alegria estar aqui com você. Estou sempre à disposição e parabéns pelo seu trabalho, Carlão. Maravilha. É isso aí, gente. Um forte abraço, um ótimo domingo para todos vocês e a gente se vê no próximo programa. Valeu!